Eu construí aquela empresa do chão. 26 anos da minha vida. E num único dia, um garoto de gravata cara me chamou de peça de museu e me mandou embora na frente de todo mundo. Ele disse, com um sorrisinho, que eu era o passado da companhia. O que ele não sabia, naquele dia, é que eu era a única coisa que segurava o presente dele de pé. E que, sem mim, tudo ia desabar mais rápido do que ele conseguiria entender. Meu nome é Marta. Quando essa história começou de verdade, eu tinha 54 anos. E para você entender o tamanho do que aconteceu, eu preciso te levar pro começo. Lá atrás, quando aquela empresa ainda não era empresa nenhuma, era só um galpão alugado, 3 funcionários e uma dívida que não deixava ninguém dormir. Eu entrei ali aos 28 anos, como auxiliar de escritório. Atendia telefone, organizava nota fiscal, fazia café. O dono, seu Aurélio, era um homem bruto mas honesto, que tinha começado o negócio com as próprias mãos. Uma distribuidora. Nada glamouroso. A gente comprava, estocava e entregava para a cidade inteira e para as cidades vizinhas. E eu fui ficando, fui aprendendo, fui pegando responsabilidade que ninguém mais queria. Quando teve a primeira crise, em que a empresa quase fechou, fui eu que renegociei com cada fornecedor, um por um, no telefone, prometendo, suplicando, garantindo com a minha palavra. Quando o sistema de contas era uma bagunça que ninguém entendia, fui eu que organizei tudo, planilha por planilha, durante meses, virando noite. Quando um cliente grande ameaçava sumir, era Marta que ligava, que ia tomar café, que lembrava do aniversário da filha dele. A empresa cresceu, saiu do galpão alugado para um prédio próprio, de 3 funcionários para mais de 80. E eu cresci junto, virei gerente, depois diretora financeira. A mulher que sabia onde cada centavo entrava e cada centavo saía. Não era só um emprego para mim, era a minha vida. Eu não tive filhos. Aquela empresa era o que eu tinha construído no mundo. Cada cliente, cada contrato, cada relação de confiança que levava anos para amadurecer, eu conhecia pelo nome. Os fornecedores confiavam em mim. Os clientes ligavam pedindo para falar com a Marta, não com a empresa, porque a Marta resolvia. A Marta cumpria a palavra. Em 26 anos, eu nunca tinha faltado com a verdade para ninguém daquele negócio. Aí seu Aurélio adoeceu. E quando ele se afastou, quem assumiu o comando foi o sobrinho dele, um rapaz de 32 anos, recém-chegado de um intercâmbio, cheio de diplomas pendurados na parede e palavras em inglês na boca. Vou chamar ele de Rodrigo. Ele entrou na empresa do jeito que entra quem nunca precisou construir nada, achando que tudo que existia antes dele estava errado e que ele tinha vindo ao mundo para consertar. Na primeira reunião que ele comandou, eu percebi que ali tinha começado um novo tempo e que esse tempo não tinha lugar para mim. Ele falou de transformação, de disrupção, de cortar a gordura, de gente que estava ali só por estar, ocupando cadeira, custando caro, sem entregar valor. E enquanto ele falava essas palavras bonitas, os olhos dele passavam por mim de um jeito que eu entendi na hora. Para ele, eu não era a mulher que tinha salvado aquela empresa 3 vezes. Eu era custo, eu era atraso, eu era a velha que ainda anotava as coisas no caderno. Começou devagar, como sempre começa. Ele tirou tarefas das minhas mãos e passou para um menino de 23 anos, recém-formado, que ele tinha contratado pela metade do meu salário. Disse que era para mim descansar, para dividir a carga. Mentira, era para me esvaziar, para me transformar em alguém sem função, para depois poder dizer que eu não fazia nada. Nas reuniões, ele me interrompia. Quando eu apresentava um número, ele revirava os olhos e dizia que aquilo era jeito antigo de pensar. Uma vez, na frente de toda a diretoria, eu estava explicando por que a gente não devia cortar o crédito de um cliente que estava passando por aperto, um cliente fiel de 15 anos, e ele me cortou no meio da frase. Olhou para a mesa inteira, sorriu e disse: "Gente, a Marta é uma figura, é da época do fax. Mas o mercado mudou. Hoje a gente decide por dado, não por sentimento." E todo mundo riu. Riu baixinho, sem graça, mas riu. E eu fiquei ali, de pé, com a pasta na mão, sentindo o rosto queimar como se eu tivesse 20 anos de novo e não 26 anos de empresa nas costas. Eu engoli. Engoli porque eu sou de uma geração que aprendeu a engolir. Achei que, se eu trabalhasse mais, se eu provasse mais o meu valor, ele ia acabar enxergando. Que ingênua eu fui. Quem decidiu que você não vale nada não está esperando você provar o contrário. Está esperando você cansar e sair sozinha. Mas eu não saí. E como eu não saí, ele tomou a decisão por mim. Foi numa sexta-feira. Eu lembro de cada detalhe. Ele me chamou para a sala dele, aquela sala que tinha sido do seu Aurélio, agora cheia de quadros modernos que ninguém entendia. Tinha o menino do Recursos Humanos sentado num canto, de cabeça baixa, sem coragem de olhar para mim. E o Rodrigo, recostado na cadeira, com aquele sorriso de quem ensaiou o discurso no espelho. Ele disse que a empresa estava entrando numa nova fase, que ele admirava muito a minha dedicação, a minha história,
mas que infelizmente o perfil que a companhia precisava agora era outro. Mais ágil, mais conectado, mais alinhado com o futuro. E aí ele soltou a frase que eu vou carregar pro resto da vida. Ele disse: Marta, a gente precisa de gente que entende para onde o mundo está indo, e não de gente que ficou presa em como ele era. Você foi importante pro passado dessa empresa, mas eu preciso pensar no futuro dela. 26 anos. Resumidos em uma palavra: passado. Eles me deram uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão para eu guardar 26 anos. Eu coloquei a minha caneca lá dentro, o porta-retrato, a plaquinha de tempo de casa que eles tinham me dado anos antes, quando ainda fingiam que eu importava. Tirei o crachá do pescoço e coloquei em cima da mesa. E saí. Passei pela recepção que eu tinha decorado, pelo balcão que eu tinha escolhido, na frente dos funcionários que eu tinha contratado, muitos deles desviando o olhar. E ninguém disse nada. 26 anos e ninguém disse um obrigado. Eu cheguei em casa, sentei na beira da cama e chorei como criança. Não pelo dinheiro, pela humilhação, pela sensação de que a vida inteira que eu tinha construído tinha sido apagada por um garoto que nunca tinha renegociado uma dívida com fornecedoras 2 da manhã. Eu me senti velha pela primeira vez, descartável, como se a minha experiência, em vez de valor, tivesse virado defeito. Fiquei umas 2 semanas naquele buraco. Acordava sem motivo para levantar. Olhava as vagas de emprego e via, escrito nas entrelinhas de todas elas, a palavra que ninguém tem coragem de escrever: jovem, profissional dinâmico, que se adapte rápido, energia. Tudo aquilo era um jeito educado de dizer que para alguém da minha idade as portas estavam fechando. Mas teve uma manhã em que o telefone tocou, e era um cliente, daqueles antigos, de 15, 20 anos de relação. Ele tinha ligado na empresa, pediu para falar comigo, e a moça da recepção, sem graça, disse que eu não trabalhava mais ali. Ele conseguiu meu número com um conhecido, e a primeira coisa que ele me perguntou foi: Marta, como assim você saiu? Você é a empresa. Sem você eu não sei nem com quem falar lá dentro. Foi ali que uma luzinha acendeu. Eu sempre achei que a empresa era a dona daquelas relações. Naquele momento eu entendi uma coisa que o Rodrigo, com todos os diplomas dele, nunca ia entender. As relações não eram da empresa, eram minhas, construídas no telefone, no café, na palavra cumprida, ano após ano. E relação de confiança não está registrada em sistema nenhum. Não se transfere com um clique. Ela mora na pessoa. Eu abri uma consultoria pequena, do quarto da minha casa, com um notebook e a minha agenda de contatos. Comecei a oferecer para os clientes antigos exatamente o que eu sempre fiz: organização financeira de verdade, atenção, presença, palavra cumprida. E um por um, eles foram vindo. Não porque eu roubei ninguém. Eles vieram porque confiavam em mim, não na placa da empresa. O cliente de 15 anos veio. Depois mais um. Depois um fornecedor pediu para eu cuidar das contas dele também. Em 6 meses, eu estava ganhando mais sozinha, no quarto de casa, do que ganhava de diretora. E pela primeira vez em muito tempo, eu acordava com vontade de trabalhar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a empresa que tinha me chamado de passado estava descobrindo, da pior forma, o que era o presente sem mim. O Rodrigo trocou tudo. Demitiu os antigos, contratou os baratos, comprou um sistema novo carésimo que prometia fazer sozinho o que eu fazia com conhecimento. Mas sistema não liga pro cliente quando ele está magoado. Sistema não sabe que aquele fornecedor aceita atraso se você for honesto com ele. Sistema não tem palavra. Os clientes antigos foram embora, um atrás do outro, porque ninguém mais atendia o telefone do jeito certo, ninguém cumpria o que prometia, ninguém lembrava da história de cada um. E muitos deles, eu nem precisei chamar, foram parar comigo. E teve uma coisa pior. Para esconder os clientes que estavam fugindo, para continuar mostrando números bonitos nas reuniões, o Rodrigo começou a maquiar. Lançava como certo o que ainda era promessa. Empurrava prejuízo para frente. Inflava o que dava para inflar. Tudo aquilo que eu, em 26 anos, nunca deixei acontecer, porque eu sabia que conta maquiada é igual goteira. Você tampa hoje e a casa cai amanhã. A casa caiu quando o seu Aurélio, jamais recuperado, decidiu vender a participação dele para um grupo de investidores. E investidor sério, antes de comprar, faz auditoria. Mandaram uma equipe de fora, gente que não tinha medo de gravata, abrir os números um por um. E os números não fecharam. Onde tinha lucro, era prejuízo escondido. Onde tinha cliente fiel, era carteira esvaziada. O tarnarão brilhante do Rodrigo, a transformação dele, a modernização, era uma fachada de papelão. A mesma caixa de papelão que ele me deu, agora era o tamanho da empresa inteira. O negócio que valia milhões virou pó na frente dos investidores. A venda desabou. E quando o seu Aurélio perguntou, na cara dele, o que tinha acontecido, a resposta saiu da boca dos próprios auditores:
sem que ninguém precisasse acusar. A empresa começou a sangrar exatamente no trimestre em que perdeu a pessoa que segurava o financeiro e as relações. O nome dessa pessoa estava em todos os contratos antigos, em todas as renegociações que salvaram a companhia. O nome era Marta. O Rodrigo foi demitido sem o discurso bonito que ele tinha preparado para mim. Saiu pela porta dos fundos. E o mercado, que é pequeno e fala, espalhou rápido a fama do menino que destruiu uma empresa de 80 anos em menos de 2, maquiando o número. As portas que se abriam tão fácil para ele, de repente, fecharam todas. E um dia, o telefone tocou de novo. Era o seu Aurélio. A voz dele, antes tão firme, estava cansada, envergonhada. Ele me chamou para um café. E naquele café, o homem que tinha me visto crescer de office girl a diretora me pediu desculpa. Disse que tinha errado em entregar a vida dele nas mãos de quem nunca tinha construído nada. E me fez um convite. Voltar para assumir o que sobrou, para reerguer a empresa com o cargo que eu quisesse, com o salário que eu pedisse. E aqui é onde muita gente espera que eu diga que voltei chorando de gratidão. Não foi assim. Porque eu já não era Marta que precisava daquela cadeira para ter valor. Eu olhei para aquele homem com carinho, porque ele foi honesto comigo a vida toda. E eu disse a verdade. Seu Aurélio, eu não vou voltar para ser empregada de ninguém nunca mais. Mas se o senhor quiser, a gente conversa de outro jeito. Como gente que se respeita. Como sócios. Hoje a consultoria que nasceu no quarto da minha casa atende meia cidade. E parte do que sobrou daquela empresa que me chamou de ultrapassada hoje passa pela minha mesa, pelos meus termos, pela minha palavra. Eu não destruí ninguém para chegar aqui. Eu não precisei. Eu só fiz o que sempre soube fazer, e deixei o tempo mostrar quem realmente segurava aquilo de pé. Eles me chamaram de passado, mas quem construiu o presente daquela empresa fui eu. E o futuro, eles entregaram, de bandeja, para quem não sabia o caminho. Experiência não é atraso. Experiência é a conta que ninguém vê sendo paga, até o dia em que falta. Se alguém um dia te disser que você é velho demais, ultrapassado demais, que o seu tempo já passou, lembra da Marta. Lembra que o mundo é cheio de gente que sabe falar bonito sobre o futuro, e vazio de gente que sabe, de verdade, segurar o presente de pé. E essa gente, meu amigo, nunca, jamais, fica fora de moda. Se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você já foi tratado como descartável por causa da sua idade ou da sua experiência? Eu leio cada um. E lembra, às vezes, a maior vitória não é a vingança, é a pessoa virar, com os próprios pés, exatamente aquilo que disseram que ela nunca mais seria.